Prezados irmãos, guerreiros e guerreiras, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui terminando nossa disciplina, iniciando essa terceira aula. Espero que estejam gostando, crescendo, amadurecendo e refletindo sobre a nossa responsabilidade e nosso papel enquanto servos de Deus, educadores e comunicadores das Sagradas Escrituras. Quero deixar para a meditação dos irmãos na aula de hoje o que escreveu o apóstolo Paulo ao jovem Timóteo na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 16 e 17, quando ele diz que toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Logo, o que Paulo estava passando para Timóteo aqui é que não existia um texto melhor que outro, porque todos foram divinamente inspirados. Deus inspirou tanto a genealogia, como as leis, como os profetas, e todo o contexto, ou todo o texto bíblico, ele foi divinamente inspirado por Deus. E tem proveito para nossas vidas. E qual é a finalidade? A primeira finalidade é nos ensinar. A segunda finalidade é redarguir ou repreender. A terceira finalidade é nos corrigir. A quarta é nos instruir no que é correto, ensinar o que é correto, para que nós sejamos perfeitos e perfeitamente instruídos. Não basta só ser perfeito, mas ser instruído da forma perfeita. Então, Paulo ele é muito enfático quando ele ensina a Timóteo o valor das Escrituras para aperfeiçoar o crente e para aperfeiçoar também a educação cristã mediada pelo crente ou intermediada pelo crente. Deus abençoe. Pense nisso. Juliano Kimura deixou uma reflexão para nós. Transmitir conhecimento não é apenas falar o que sabe, mas inspirar novas atitudes. Não sei se os irmãos vão concordar comigo, mas tem ensinadores que têm uma facilidade de registrar na memória os textos bíblicos, livros, capítulos e versículos e parecem repetidores dos textos sagrados. É muito bonito, mas depois de uma hora de tantas repetições, fica a seguinte reflexão: quais atitudes novas foram inspiradas nessas recitações bíblicas? Então, transmitir conhecimento, irmãos, não é apenas falar o que sabe, não, mas através daquilo que você transmite, você fazer com que as pessoas reflitam e saiam dali buscando novas atitudes. Juliano Kimura, ele foi muito feliz em escrever esta frase. Pense nisso, tá? Irmãos, não vimos até agora quais são as metas traçadas por Deus para a educação cristã, principalmente no contexto do Novo Testamento. Mas vamos ver aqui agora que as metas da educação cristã, primeiramente, é o desenvolvimento da igreja, depois, seu crescimento e, em terceiro, a expansão do evangelho. Quando falamos em desenvolvimento, estamos falando em um crescimento qualitativo. Não estamos tratando de números, estamos falando de aperfeiçoar, de qualificar as pessoas dentro da igreja para serem seres humanos melhores, crentes melhores, embaixadores do reino, representantes do céu, do reino de Deus, um filho melhor, um pai melhor, um marido melhor, um trabalhador honesto e assim por diante. Então, esse desenvolvimento da igreja é a marca qualitativa da igreja na Terra, que não pode ser comparada com nenhuma outra instituição. Logo, o que é que tem que ser feito para que haja desenvolvimento da igreja? Tem que haver discipulado, comunhão, serviço, evangelismo e adoração. E adorar é o cerne
de todas essas outras atividades, porque enquanto você evangeliza, você adora. Enquanto você estabelece a comunhão com teu irmão e com Deus, você adora. Enquanto você discipula, formando novos seguidores de Cristo, você também está adorando. Enquanto você serve a Deus das suas multiformes, nas suas múltiplas tarefas, você também está adorando. E isso leva a um desenvolvimento da igreja. Você influencia outros pelo seu exemplo, não só pelo que você fala, mas pelas suas atitudes. Você cria seguidores é, voltados para esse reino. Então, esse desenvolvimento da igreja está voltado para o lado qualitativo do ensino. O ensino forma, o ensino molda, o ensino prepara, o ensino qualifica. E o crescimento da igreja? Não adianta ficar com meia dúzia em janeiro, meia dúzia em junho e meia dúzia em dezembro. Isso não você pode ter gerado o desenvolvimento na questão qualitativa, mas é preciso que, junto com a qualidade, também venha o crescimento da igreja, que é o quantitativo. E esse quantitativo, ela ocorre por meio do evangelismo. E nós evangelizamos, irmão, não é quando colocamos uma caixa na rua para fazer um culto ao ar livre. Nós não evangelizamos, não é quando alugamos, locamos um caminhão, um trio elétrico e colocamos na rua para chamar a atenção das pessoas ou instalamos um palco em um local de referência. Nós evangelizamos, nosso papel de evangelizar é em qualquer momento, em todo o contato que nós fizermos, buscarmos sempre a oportunidade para estar falando de Jesus para o nosso próximo. Logo, isso vai gerar um crescimento quantitativo. Porque se nós esperarmos só de domingo a domingo, ou de 15 em 15, ou de mês em mês, ou quando o pastor marca evangelismo, para nós falarmos de Jesus, com certeza na questão quantitativa, a nossa igreja não vai registrar este crescimento. E, infelizmente, igreja que não evangeliza, olha que evangelismo está aqui também no crescimento qualitativo. Igreja que não evangeliza, ela não tem qualidade, não tem quantidade e não tem qualidade também. Porque o que nos move a evangelizar é o amor de Deus em nossos corações, é o amor de Deus pelas almas perdidas. Se ainda não foi despertado em nós esse amor de Deus pelo evangelismo, pelas almas perdidas, eu quero dizer que nós também não tivemos, ainda não estamos com qualidade suficiente para o desenvolvimento da igreja. Depois desse crescimento da igreja, aí nós falamos agora do crescimento local, aquela congregaçãozinha que tinha 6 no início do ano, passa a ter 12 no meio do ano, passa a ter 15 no final do ano e ela vai só crescendo em número e não se pode perder de vista que tem que continuar discipulando para não se perder a qualidade. Vai chegar um momento que vai haver um despertamento para alcançar novos povos. E então o Evangelho, nós deixamos de falar em desenvolvimento e crescimento para falar em expansão do Evangelho. A expansão do Evangelho já se fala não de um crescimento local, mas de um alcance geográfico em relação ao território. Isso é com missões evangelísticas. E talvez não precise sair da sua própria cultura, não. Dentro da mesma cultura, você pode sair evangelizando e daqui a pouco aquela igreja ela já tem uma filial em um outro local. Isso é expansão do evangelho, porque aquele povo não cabe mais dentro daquele templo, ou estão vindo crentes de determinados lugares, distantes até para congregar, enquanto isso poderia ter de forma mais cômoda a congregação mais próxima. Então, a meta da educação cristã é desenvolver a igreja, crescer a igreja e expandir o evangelho do reino. Lembre-se que Jesus ele foi muito claro quando ele disse: "E recebereis a virtude do Espírito Santo, e ser-me-eis testemunho, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra." Desenvolvimento, crescimento e expansão. E o Jesus, antes de subir aos céus, ser assunto aos céus, Mateus registra no seu capítulo 28, versículo 19 e 20, a sua ordenança: ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar. Olha como é enfático. Fazer discípulos já é você ensinar com palavras e atitudes, ensinando-os a guardar todas as coisas. Jesus deixa bem claro que é preciso que o ensino seja levado a sério, a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. No discorrer dos conteúdos da disciplina, nós passeamos pelo Antigo Testamento, Novo Testamento, passamos por alguns textos auxiliares, mas eu quero dizer para os irmãos que há uma indagação ainda que ainda não foi respondida. Por que nós denominamos o ensino bíblico como educação cristã, se Cristo veio no Novo Testamento e o ensino começa por Deus, que nós já vimos isso, que Deus é quem começa o seu ensino no Jardim do Éden? Por que ele é cristão? Estamos descartando o Antigo Testamento? Não, irmãos. Salmo 40, versículo 7 diz: Eis aqui venho, no rolo do livro de mim está escrito. E isso foi uma mensagem profética do salmista, reconhecendo que desde o Gênesis até Malaquias e assim sucessivamente já se falava de Jesus. Jesus já era a promessa do Pai, já era uma necessidade reconhecida. Se vocês forem observar, Jesus está presente em todos os livros da Bíblia. Quando Jacó abençoa os seus 12 filhos, ele diz que de Judá nascerá o guia, de Judá nasceria aquele que se congregaria, nasceria Siló, que congregaria os povos. Isso lá no livro de Gênesis. Quando chega em Isaías, Isaías é o profeta que mais trata do Cristo que viria à terra. O menino nos nasceu, o filho se nos deu, o principado estava sobre os seus ombros. Tantos outros versículos da Bíblia. O próprio Davi também, ele traz salmos proféticos nesse sentido. E por que não falar de Jó, que é um dos livros mais antigos da Bíblia, quando ele diz: Eu sei que o meu Redentor vive e por fim vai se levantar sobre a terra. Pensa aí. Então já haviam promessas desse Cristo. Jesus está desde o início do livro, então por isso que nós chamamos de educação cristã. E Deus não fica zangado com isso? Obviamente que não, porque Jesus, ele é o modelo de educação que Deus mandou para a terra, e o próprio Deus diz: ele será, seu nome será Emanuel, que é Deus conosco. Então, Cristo atuando na terra e dizendo: Eu vos dei o exemplo, aprendei de mim. Ele estava dizendo que era Deus que estava ensinando, porque Deus se fez presente, o Verbo se fez carne, Deus se fez carne e habitou entre nós. Não existe espaço para ciúme, não existe espaço para disputa na Trindade ou na triunidade divina. Que pena! Finalizando nossa disciplina, deixo para vocês meditarem a carta aos Romanos, capítulo 11, versículo 33, que diz: Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Romanos 11, 33. Prezados, deixo esse versículo para mostrar para vocês que por mais que estudemos, a fonte é muito funda e nós não temos como retirar água. Lembra daquele questionamento que a mulher faz a Jesus na fonte? Não temos como tirar a água nessa profundidade, porque nós temos nossas limitações. Agora, alguns chegam mais profundos, outros ficam mais rasos, mas não podemos deixar de reconhecer que Deus é dono de toda a riqueza, de toda a sabedoria e de toda a ciência, tudo pertence a Ele. Paulo encerra o capítulo 11 de Romanos dizendo: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E se você ensina bem, glória a Deus. Se você se esforça para ensinar bem,
glória a Deus também. E se você se sente incapacitado, se esforce e faça aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, porque a glória dele é para ele e ele quer edificar vidas através das nossas vidas. Ele é autor de toda a vida intelectual, de toda a ciência. Sem Deus não há intelectualidade, sem Deus não há ciência. Lembrem-se que o próprio Paulo, ele deixa claro que a palavra da cruz pode ser até loucura para os que perecem, mas para mim, você que é salvo, é o poder de Deus. Deus vos abençoe. Teremos uma atividade, e nessa atividade eu vou cobrar dos irmãos um plano de aula. E eu estou trazendo aqui agora, irmãos, essa instrução para o plano de aula. Eu preciso que vocês fiquem bem atentos. Todo plano de aula, ele no início ele vem com o título da instituição, o nome da escola, do centro educativo, vem também com o nome do professor que está elaborando o plano de aula e vem com o público-alvo, a data que vai ser ministrada a aula, o tempo de duração da aula, e depois desse cabeçalho aqui é que se desdobra todo o plano. Eu quero explicar para vocês aqui o seguinte. Nós colocamos a instituição como Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Escola Bíblica Dominical. O professor é cada um aluno, cada um de vocês que vai elaborar um plano de aula, vocês serão os professores dessa disciplina. Só que eu quero que vocês agora coloquem o público-alvo que vocês vão ensinar. É adulto? É jovem? É adolescente ou criança? Vocês vão ter que colocar aqui qual é esse público. Para mim fazer a avaliação de vocês, eu preciso analisar primeiro esse conteúdo aqui, para quem está destinando o plano de aula, para ver se vocês usaram um pouco da coerência. A turma, eu quero que vocês dimensionem a turma. Quantos alunos tem na turma? 5, 10, 15, 20, 30, 40, 100? Não é recomendável turma acima de 40. E eu digo para vocês, Escola Bíblica Dominical, uma classe não deve ter mais de 25 alunos, a não ser que você tenha um espaço só para esses alunos. Mesmo assim, compromete um pouquinho a qualidade. Mas não extrapole os 40 alunos dessa classe que vocês vão ensinar, dessa faixa etária que vocês vão ensinar. Coloque a data que vocês vão dar aula, simule uma data. A duração, eu vou fixar a duração para fazer uma avaliação mais rigorosa. Eu quero que vocês façam um plano de aula para uma aula de 1 hora. Ponto. Então, se é 1 hora, não vai ter horas, vai ter 1 hora e 0 minutos ou 0 horas e 60 minutos, tá bom? Mas coloque 1 hora, 0 minutos. Aqui no tema, vocês vão colocar qual é o tema que vocês vão discorrer nessa aula. O conteúdo é o que vocês vão tratar dentro desse tema, porque um tema ele pode trazer vários outros subtemas, outros conteúdos diversos. E dentro do tempo que você vai ter de 1 hora, você não vai ter como tratar um tema, por exemplo, trazer a história do Brasil. Aí você, dentro de 1 hora, você vai falar de história do Brasil, vai falar desde o início, do descobrimento, Brasil, o descobrimento, Brasil colônia, Brasil o escravo, Brasil república, o Brasil militar até os dias de hoje, não tem condição de você. Então você vai ter que limitar o conteúdo que você vai tratar. Vamos supor hoje uma aula de acepção de discriminação racial. Discriminação racial. Em qual conteúdo da aula você vai ter que centralizar só em Salvador, só na Bahia, só no Brasil, porque não dá para falar de discriminação racial no mundo todo. Qual é o objetivo da lição? Ou desse plano de aula? O objetivo desse tema, melhor dizendo, é sempre começar, vai sempre começar no verbo infinitivo e você vai descrever o que você quer, onde você quer chegar com essa lição. Discutir isso, refletir sobre isso, construir isso, mostrar isso, revelar aquilo, elucidar. Sempre vai começar com o verbo no infinitivo. Discutir, refletir, construir, mostrar, revelar, elucidar, esclarecer. Vou trazer um exemplo mais adiante.
A metodologia que vocês vão utilizar na aula é importante que vocês saibam qual a metodologia que vai utilizar. Se é uma aula expositiva, se é perguntas e respostas, se é estudo de caso, se é debate mediado, se é seminário, se é workshop e oficina, se é dramatização, se é discussão de vida e se é tempestade de ideias. Vocês têm esse material no apêndice da apostila de vocês. O recurso didático que vocês vão utilizar para dar essa aula: quadro negro, quadro branco, mapa, maquete, protótipo. Vai usar aparelho de som ou imagem, vai usar jornal, cartaz, revista, vai usar computador com projetor, vai usar jogos educativos, vai usar álbum seriado, fotografias e gravura. São os recursos que você pode utilizar para estar dando essa aula para seus alunos. E qual é a atividade de classe que você vai fazer? Dentro dessa 1 hora, vai dar para vocês usar a metodologia, o recurso didático para fazer uma atividade. Se não der, vocês não arrisquem, porque eu vou tirar ponto. Se der para utilizar tudo isso, vocês podem arriscar, porque eu vou dar ponto, eu vou considerar isso que vocês estão fazendo. Mas a atividade de classe vocês vão ter que ver se é resolução de questões, se é sabatina oral, ou se é uma apresentação de conteúdo. Isso vai da criatividade de cada um dentro desse tempo que vocês têm para ministrar a aula e dentro do assunto, porque às vezes o assunto ele é tão longo que não dá para você ficar mesclando a metodologia com esses recursos e atividade de classe, porque o tempo é muito curto. A atividade extra-classe é aquela atividade que você vai passar para o aluno fazer fora de classe. Como aqui está se tratando de escola dominical, qual atividade que você vai passar para ele fazer durante a semana para trazer na outra escola bíblica? Então, resolução de questões, pesquisas, entrevistas, uma maquete. Então, são as atividades extra-classe. E depois, no final da sua aula, você ainda vai querer fazer uma avaliação de pesquisa, uma avaliação com prova, uma avaliação com apresentação, ou outros, ou não vai avaliar. Fica a seu critério. A referência vai ser sempre a Bíblia, revistas, livros, sites da internet, artigos e jornais. Como o nosso conhecimento não vem de nós mesmos, nós pesquisamos, então nós vamos fazer nosso plano de aula também com essa referência. Eu tirei coisa daqui para minha aula da Bíblia, como tirei da revista também, e tirei também dos jornais. E vocês vão colocar isso aqui para estar dando crédito para quem é realmente o criador da ideia. Tá bom, meus irmãos? Vamos partir para o próximo slide. Bom, irmãos, eu trouxe aqui um modelo de plano de aula que foi ministrada por Jesus Cristo de Nazaré. Observe aqui em cima, o professor é Jesus Cristo de Nazaré. O público-alvo são adultos do sexo masculino. Isso ajuda muito porque você vai ter liberdade de falar ou não certas coisas, se for só o grupo de masculino, só o grupo de feminino. Mas aqui o público-alvo de Jesus foi adultos masculinos. A turma foram os 12 discípulos, ou os 12 apóstolos. Qual foi o tema? O tema foi o pré-requisitos para herdar a vida eterna. Foi extraído do texto de Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 37. Por que coloquei esse tema aqui nessa aula que Jesus deu? Porque um doutor da lei, ele tenta provar Jesus para ver se pega Jesus em uma falha. E ele pergunta como é que ele faz para herdar a vida eterna. E ele estava querendo que Jesus caísse em sua pegadinha. Jesus, ele prontamente vai dar uma aula, um show de bola ao que Jesus faz, para ensinar para um doutor da lei como é que se faz para herdar a vida eterna sem se comprometer, porque o que eles queriam era um motivo para pegar Jesus em falha e sentenciá-lo à morte. Mas Jesus teria que ser sentenciado à morte sem ter culpa, não ele provocando a sua própria morte, a sua própria culpa. Então, esse pré-requisito para herdar a vida eterna, Jesus poderia citar inúmeros, irmãos, benefícios, pré-requisito. Primeiro, você tem que ser santo, você tem que deixar mentira, deixar o pecado, viver para Deus e série de outras coisas. Jesus poderia entrar num nível de detalhe muito grande, só que o tempo não dá. Observe aqui que coloquei que essa aula deve ter durado em torno de 50 minutos. É o que nós imaginamos lendo o texto. Não leva todo esse tempo, mas ali é uma síntese do fato que aconteceu. Tem interlocução, logo tem um tempo que vai ser demandado. Então, uma aula dessa de aproximadamente 50 minutos, Jesus tinha que dizer tudo naquele momento.
e ele simplesmente dividiu a sua aula. Olha que coisa interessante. Jesus parece que já estava com o plano de aula todo na cabeça. Ele dividiu o tema em dois conteúdos: o amor a Deus e amor ao próximo. Dentro desse tema, ele queria falar somente de duas coisas: amar a Deus e amar ao próximo. E qual era o objetivo de Jesus com esse tema e esse conteúdo? Era responder a indagação do doutor da lei, que ele perguntou, ele ia sair dali com a resposta dele, era mostrar o que era indispensável de fato para herdar a vida eterna sem rodeios. E terceiro, demonstrar e valorizar quem é o nosso próximo. Jesus estava dando, ele queria saber só o que ele faria para herdar a vida eterna. Jesus estava respondendo, Jesus estava ainda trazendo um complemento, né? Porque Jesus conhecia o coração e a necessidade daquele homem. Esse era o objetivo. A metodologia que Jesus usou 3 metodologias para dar essa aula. Ele usou a aula expositiva, usou perguntas e respostas e usou estudo de caso. Vamos aqui compreender cada uma delas. Quando Jesus é interrogado, ele poderia responder diretamente ao interlocutor. Mas o que foi que ele fez? Ele devolveu a resposta em forma de uma pergunta também. Quando ele faz esse uso de uma outra pergunta, filosoficamente isso se chama de maiêutica, ou seja, quando você desconstrói o conhecimento que alguém tenha para construir um conhecimento saudável, salutar, você desconstrói através de perguntas até aquela pessoa não ter mais resposta para te dar e mostrar que o conhecimento daquela pessoa é frágil. Então, a maiêutica faz isso. E Jesus era filósofo? Não, mas ele é o dono de toda a ciência. Naquele momento ele usou perguntas e respostas e tem que saber usar esse método, porque senão o aluno que é perspicaz, ele pode te embaraçar e te deixar em situação pior. Então Jesus, com o domínio do assunto, ele pergunta: conheces os mandamentos? Ele diz: conheço, amarás a teu Deus como todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E aí Jesus aplaudiu muito bem, mas quem é o seu próximo? Uma outra pergunta. Então, Jesus pautou o seu ensino em cima de perguntas e respostas. Quando Jesus faz perguntas e respostas e que ele não tem mais resposta para dar, observe que ele não tem mais resposta para dar. Jesus, ele vai narrar, é o estudo de caso. Jesus vai trazer a narração do bom samaritano. E quando Jesus ele faz a narração do bom samaritano, ele não só narra o fato, como ele também descreve os personagens e descreve o ambiente. Jesus faz narração e descrição juntos no mesmo texto. Isto é, estudo de caso. Jesus já deixou para trás a perguntas e respostas. Agora ele está fazendo estudo de caso. E por que isso foi uma aula expositiva? Porque Jesus ele não mandou o interlocutor e construir nada para aprender, vai fazer uma maquete, foi uma aula expositiva. Ali Jesus estava expondo os pontos de forma coordenada e ensinando a eles com as próprias respostas dele. E por fim, Jesus pergunta de novo. Para finalizar o estudo de caso, olha aqui, Jesus começou com perguntas e respostas, entrou com estudo de caso e no final ele puxa de novo perguntas e respostas. E aí, o que você me diz desses três? Quem é o próximo, né, o mais próximo desse homem que foi violentado, vitimado pelos salteadores, descendo de Jerusalém, que o levita passou, não fez nada, que o sacerdote passou, não fez nada, e foi o samaritano, exatamente quem os judeus não se comunicava, considerava gentil, imundo, né? Foi exatamente quem ajudou aquele homem. E aí pergunta quem era o mais próximo. É exatamente o bom samaritano. E Jesus agora ele faz o seguinte, irmão, manda que aquele homem vá e faça o mesmo. Aí saímos de metodologia. Qual foi o recurso didático que Jesus usou? A narração de uma parábola com riqueza de detalhes. Eu já falei aqui que é a questão da descrição. Depois, Jesus, qual é a atividade que Jesus faz de classe? A sabatina oral.
No momento que ele está utilizando a pergunta, o método de pergunta e resposta, ele também está sabatinando o seu interlocutor. Então, a atividade de classe que ele utilizou foi uma sabatina oral. Ele não mandou fazer uma prova escrita, não mandou fazer uma pesquisa. É a sabatina, pergunta, resposta, pergunta e resposta. E nessas perguntas e respostas, ele estava levando o homem a compreender e entender o que ele precisava fazer para herdar a vida eterna. E qual foi a atividade extra-classe que Jesus mandou, Jesus aplicou? Jesus poderia dizer assim, olha, faça esse exercício e traga. Foi que Jesus mandou ele fazer aquilo que ele tinha ensinado através da parábola do bom samaritano. E essa atividade extra-classe nós podemos classificá-la como atividade de campo com relatório, que ele ia ter que praticar aquilo, e experimentos com relatório. Depois, quando eu falo relatório, é porque quando eu aplico uma atividade de campo para o meu aluno, eu tenho que cobrar dele um relatório, porque depois ele vai inventar alguma coisa e vai trazer lá dizendo que ele fez e não executou aquilo. Aí geralmente a gente pede um relatório e pede uma foto. Você vai aula de evangelismo. Você vai fazer um evangelismo no hospital essa semana. Você vai no presídio, você vai no centro de recuperação, você vai na Cracolândia, e aí você vai fazer esses trabalhos, e quando você vai fazer esse relatório, você vai tirar uma foto comprovando que você esteve lá. Mesmo que você não tire a foto com quem for ser visitado, não permita, não te dê o direito de imagem, mas você está lá na frente da instituição, mostrando que naquele dia e horário você estava lá fazendo esse trabalho. Relatório completo que comprova que a atividade foi executada com excelência. Que Deus abençoe. Aqui está a atividade de vocês. Eu quero que vocês façam observando os critérios. Tem algumas informações dentro da apostila e algumas outras estão aqui nessa videoaula. E quero dizer para vocês também que foi um prazer estar com cada um de vocês nesses 3 dias, né, esses 3 encontros, melhor dizendo, de aula. Que Deus abençoe a vida de vocês e que esta disciplina sirva de paradigma para o ministério de vocês na área do ensino, da preleção, na área do evangelismo, em todas as áreas, porque a igreja evangélica, ela ganha almas enquanto ensina, ela evangeliza enquanto ensina. Que Deus abençoe a cada um de vocês, nos vemos em breve.